E aí, rapaziada do História Santos Debate, tudo certo? Quem me acompanha sabe que eu venho aqui informando todos vocês que não adianta você colocar o jogador para treinar em separado, principalmente aquele jogador que tem um contrato longo, tá? Por exemplo, até dezembro de 2026, com o salário que é um dos maiores do elenco, R$ 1.300.000 por mês, e não é culpa dele, porque ele abriu mão de receber luvas, quando ele foi contratado por variação cambial. Não adianta você deixar o cara treinando todo dia, de segunda a sexta, do meio-dia a uma, né? E simplesmente acreditar que vai partir para uma rescisão amigável ou que ele vai aceitar algum outro tipo de proposta. Porque se o cara não teve uma única chance de mostrar que pode ajudar, pô, ele se fecha, debruça no contrato. Eu estou falando do Julio Furch, tá? E não estou aqui para criticar o Julio Furch, não. Estou aqui para levantar um debate, porque o Kleber Xavier, técnico do Santos, reintegrou o Julio Furch. A partir desta quarta-feira, Julio Furch volta a treinar, ou treina pela primeira vez na temporada, depois de quase 6 meses, com o elenco principal. Vamos debater sobre isso? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha para os amigos para que eles possam chegar aqui e comentar. O Furch tem lugar nesse elenco do Santos? Poderia ser útil na opinião de vocês? Sim, não e por quê? Tá certa a reintegração? Sim, não e por quê? Comenta aqui embaixo, tá? Não esquece, camisas do Santos, cara, novíssimas, pô, personalizadas. Não é publi, é parceria para membros e inscritos aqui do canal História Santos Debate, do canal História Santos, do canal do Fabiano Fará. Então, cara, superfan.com.br, tá aqui o site. É só acessar o site do teu celular depois desse vídeo. E para efetuar a compra, tá? Você sendo membro ou inscrito, tem mais de 50% de desconto. E só da Santos é o cupom, não esquece. Só da Santos, tudo maiúsculo, que o Israel, o Isaías, rapaziada, entra em contato com vocês e já, pô, tem tudo do Santos, tudo, cara. Sensacional, tá bom? Superfan.com.br, não é publi, é parceria. Bora lá. Cara, o Kleber Xavier, quando chegou, ele falou que ele foi perguntado sobre o Furch várias e várias vezes, tá? Eu vou começar falando sobre o Furch e depois vou até inserir o Guilherme nesse contexto. E ele falou, ó, tô chegando agora, tô conhecendo, quero ver, quero saber, tal. A gente sabe que o Santos tem jogadores voltando de empréstimo. Era o Furch e o Andrei Quintino, que para mim também deveria ser reintegrado, tá? Para fazer o teste, para ver se serve, porque é muito melhor que o Gabriel Veron, vai me desculpar. Mas enfim, né? Eu preciso olhar, observar tal. E o Julio Furch foi chamado pelo Kleber Xavier, conversou com ele e ele começa a treinar com o time principal. 5 meses e meio desde a reapresentação do Santos. O Caixinha não queria saber do Furch. O cara ficou pistola, velho, pelo que eu descobri. É porque ele não teve a oportunidade de mostrar que poderia ser útil ao time também na Série A. Ele caiu junto com o time na Série, né, em 2023, caiu, mas ele subiu com o time em 2024, sendo aquele cara que a torcida gosta, né? E aí o Santos contratou o Tiquinho, tudo bem, o Santos trouxe o David Washington de volta, tem o Luca Meireles, tá? Cada um com características diferentes, e tem o Julio Furch, que o Kleber Xavier traz para o lado dele, reinsere no contexto e deixa o cara muito mais animado. E vai observar o cara. É óbvio que o Furch vai demorar um pouco ainda para ser aproveitado para ir para o banco, porque ele só faz parte física, não trabalha com bola há 5 meses e meio. O cara praticamente aposentou durante esse tempo, só fazendo a parte física, né, acompanhada por um profissional do Santos. É horrível isso, cara. É como se você no teu trabalho fosse tirado da tua função, o teu chefe trocou o teu chefe, ele te tira da tua função e fala, fica ali no canto, só olhando as notícias, por exemplo, fica lá vendo se acontece alguma coisa no mundo. E sempre do meio-dia a uma, tá? Não precisa mais, ou se não fica na tua casa, não precisa mais vir, a gente tá vendo o que vai fazer aqui e tal. E ele não te dá uma oportunidade para você mostrar que você pode ser útil na tua empresa, para a empresa, né? Enfim. Foi o que aconteceu com o Furch, é o que acontece com o Andrei Quintino, é o que vai acontecer com o Ed Carlos, que tá voltando, com o Balão, que tá voltando de empréstimo. Pô, né? No caso do Furch, pô, 1.300.000 por mês, e a culpa não é dele, e nem dessa diretoria que teve que se amarrar teve que fazer um contorno para o Furch receber dentro dos padrões que o time poderia pagar no ano que vem. Aí você vai lembrar do Patrick, salário, enfim, essas coisas, tudo bem.
mas ele se readequou, ele baixou o salário, todo mundo baixou, e foi combinado com ele que ele voltaria a receber as luvas, tal, por variação cambial, a partir do momento que o Santos aumentasse as receitas, voltando para a Série A. E ele cumpriu a parte dele direitinho, só que aí o Caixinha, avesso a ele, deixou de canto, e o Kleber Xavier gosta de recuperar os jogadores. Então, trouxe o Furt. Se ele vai ser útil ou não no decorrer desta caminhada, que parte do princípio, primeiro, deixar a zona do rebaixamento, embalar uma sequência de vitórias e depois buscar algo a mais em 30 rodadas que restam do Campeonato Brasileiro, né, a gente vai perceber no dia a dia. O Kleber Xavier vai dar a resposta para a gente. O Furt não é um cara odiado pela torcida. Sempre que esteve em campo foi aplaudido. Ele sempre foi um cara que a torcida teve um respeito, um carinho por ele, né? Pelas atitudes dele, até pelos gols que ele fez importantes e tal. Eu achava uma sacanagem isso. E agora, mesmo se o Kleber Xavier não aproveitá-lo, vamos colocar assim, realmente não dá, o que eu tenho aqui já serve, não dá, o cara vai ficar muito mais confortável em aceitar outra proposta, né, mesmo que seja por empréstimo, né, para jogar, do que ficar ali amarrado, treinando uma hora, debruçado no contrato. Eu acho que foi uma atitude muito boa do Kleber Xavier. O senhor Pedro Martins estava tentando a rescisão de contrato com o Furt. A gente vê quando o cara é deslocado da realidade do futebol, quando acontece isso, né? Estou tentando aqui fazer a rescisão amigável e tal. Não ia sair. Obviamente, ele teve proposta do Juventude e não saiu. E olha que o Santos ia pagar uma boa parte do salário, o que reduziria os gastos mensais. E ele não saiu, porque ele não teve a oportunidade de mostrar se ele serve ou não para o técnico que estava aí, que era o Pedro Caixinha, horrível, bom na teoria, péssimo na prática. Então, a situação do Furt tá reintegrado ao time principal, vai começar a trajetória dele e só depende dele provar que pode ser útil. Por que eu falei que ia fazer uma comparação com o Guilherme? Porque o Guilherme, cara, ele tá passando, assim, o Guilherme, ele sentiu muito a pressão, porque ele veio de um jogador amado, adorado, 10 gols no Paulista, um cara, tipo, super badalado pela torcida, Série B, e no começo do ano desse ano 2025, para um jogador que teve uma queda técnica, como muitos outros tiveram. Eu entendo e mantenho minha posição que o Guilherme é um bom reserva para um elenco de Série A. É um bom reserva, é um cara que pode entrar no segundo tempo e decidir uma partida. Não que ele tenha que ser titular. Ele não é titular no lugar do Soteldo, mas não é. Mas ele ficou muito abalado psicologicamente. E o Kleber Xavier insistiu com a diretoria, e aí deveria ser uma questão de estudar o mercado, cara, de que tem que ter um departamento de psicologia. Muita gente é avesso a isso. Porra, caraca, psicologia ganha milhões. Não interessa, cara. Não interessa. Quando você é hateado, quando você é esculhambado, tem uma hora, por mais que você seja forte, tem uma hora que você te derruba, te impede de voltar a render aquilo que você tem que render. Por isso eu comparo muito ao Furt. O Furt estava ali, cara, triste, treinando, calado, quieto, aceitando, fotografando tudo para provar que estava fazendo as coisas e sentindo aquela impotência de poder chegar lá e falar assim, pô, eu posso ajudar, deixa eu tentar ajudar. E o Guilherme tá nessa condição, apesar do problema que ele tem no quadril, é um cara que quando voltar ele tem que ter o carinho da torcida. Tem que ter o carinho. Dentro do elenco ele já tem esse carinho. E ele recorreu ao pastor da igreja dele, cara, e ele tá certo. Cada um com sua religião. Ele recorreu ao pastor da igreja dele para tentar colocar a cabeça no lugar. Eu tô olhando mais o lado humano agora, tá? Repito, a parte técnica do Guilherme, ele é um profissional que chega no horário, treina bastante e tal, isso com relação a profissional, mas a crítica profissional a ele no campo é de que ele não é titular no atual elenco do Santos hoje. Não pode ser. É o Soteldo. Não pode tirar o Soteldo da esquerda. É o Soteldo. Você tem Barreal pela direita, que rende muito mais. Você tem o Rolês mais pelo meio. Eu entendo que o Neymar vai entrar nesse time. Quando entrar nesse time, vai jogar junto com esses caras, vai render muito mais, ficar mais próximo do gol, essas coisas todas. O Guilherme é um cara que pode entrar para resolver. Por exemplo, tentaram botar o Verón para resolver contra o Ceará. Não adianta, porra. Aí não adianta, né? O Guilherme é um cara que pode entrar no segundo tempo, no intervalo, e pode resolver. Só que é preciso cuidar. Eu acho que a torcida precisa começar a ter mais carinho com esses caras que se dedicaram ao Santos. Repito, para mim ele é reserva do Santos. Ele não tem bola para ser titular do Santos na Série A. Ele é um jogador comum para a Série A,
mas que pode ser útil, tá? Que pode ser muito útil, que pode ser potencializado com o Neymar. Como o Neymar vai potencializar um Colheiser, um Barreal, o próprio Soteldo, é isso, tá? Mas parcerias à parte, eu acho que o Guilherme tem que voltar para o foco, e esse departamento de psicologia é muito importante, tá? Não só para o Guilherme, para muitos jogadores que às vezes não sabem lidar com pressão, né? E o Guilherme está passando uma pressão muito grande, onde ele ainda é o artilheiro do Santos na temporada com 10 gols. Então, é uma situação semelhante. O Kleber Xavier vai trazer para si, para dar confiança. E é claro que a arquibancada tem todo o direito de vaiar quando termina o jogo. O time, o jogador, tem todo o direito. Mas a gente tem que começar a jogar junto com o time. Quando o Allianz, a torcida jogou com o time. Terminou, vaiou. Criticou diretoria, tal, né? Tipo, eu vi que vaiou a entrada do Verón, tal. Mas com bola rolando, eu acho que a gente tem que ter um comportamento de uma mentalidade de, cara, vamos apoiar. Vamos apoiar. Depois, aí cada um extravasa do jeito que quiser, obviamente sem exceder. Exceder que eu digo é violência, aquelas agressões verbais, essas coisas, tá? Então, são duas situações distintas. Eu trouxe do Fute, mas quis trazer o do Guilherme também, tá? Que eu acho que são situações distintas, porém que tem muito a ver uma com a outra. Tem a ligação, que é o carinho que a comissão técnica tem, que o elenco vai abraçar e que a torcida precisa abraçar. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau.